Olá, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus. Começando aqui em nome de Jesus Cristo, obrigado a sua companhia, aos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, estamos chegando na Páscoa. Vamos falar a última Páscoa do nosso Mestre Senhor Jesus, lá em Jerusalém. Então vamos para a informação primeiro. Então entenda por que as igrejas evangélicas estão sendo pintadas de preto, por quê? Já sabemos, né? Comércio, está virando comércio. Eles fazem comércio do Evangelho da Luz, vendendo mestre, infelizmente. Então, os antigos púlpitos de acrílico ou madeira são substituídos por galões de óleo velhos, reciclados e boas velhas salvas substituída por uma máquina de cartão de crédito. É o tal da Schurz. Tem a lagoinha também, mudou as paredes, estão pretas agora, infelizmente. Estão mudando, né? Estão seguindo mais o mundo, amando mais o mundo. A palavra não ameis o mundo, nem o que há neste mundo. Então você certamente já deve ter notado que boa parte das igrejas que surgiram nos últimos anos, voltadas para um público de classe média alta, sobretudo as que são abertas por alguns cantores gospel, que foi ungido um pastor, costuma ter ornamentação que lembra-se durante uma casa de show, casa de festa, luz, parede preta, luzes, cheio de luzes, né? Então parede pintada de preto, luz estrobofóbica, canhões de LED, telões de LED, cortina de fumaça são apenas algumas dos artifícios que fazem parte da igreja contemporânea, pensada num público jovem e viral. Mas isso na igreja, isso é apenas um lugar para se reunir. A igreja somos nós, né? Somos eu e você, irmão e irmã, nós somos a igreja, né? Isso não é igreja, isso é o templo, o lugar onde que se reúne. Os antigos púlpitos de acrílico madeira então, são substituídos, eles fazem hoje, no comércio. E mais comércio, e mais comércio. Tudo que foi citado acima faz parte da cultura de algumas igrejas australianas, como é o caso do Hillsong Church, que influenciou o mundo gospel com suas músicas e costumam servir a inspiração para os compositores de música gospel brasileiros da década. Que não é voltada, né? Cantam cantoria para emoção, né? Emotivo. Hoje está assim, as igrejas, tá lá um telão de LED, canhão, luz preta, né? É casa de show agora. É para entretenimento, né? Então, já no Brasil, que importou esse padrão australiano copiando mais vezes o Hillsong foi o cantor André Valadão, presidente da Igreja Batista da Lagoinha. O próprio André falou sobre isso durante uma entrevista do De Noite. Ele contou uma vez que seu pai precisou sair em viagem e o deixou no comando da igreja. Foi que ele, essa igreja de Lagoinha é lotada, é cheia, é lotada. Decidiu que o templo preto e pronto para dar ali, criava-se um novo padrão para as igrejas ligadas ao conglomerado Valadão, logo se limitado por muitas igrejas. André Valadão lança o cartão de crédito fé durante o culto da Lagoinha. Tem cartão de... Agora tem tem os débitos, tem o Pix, né? Agora tá o Pix. Aqui quando a igreja Lagoinha era normal, né? Não era pintada de preto, não tinha luz de LED. E hoje tá assim, né? Cheio de luzes, de LED, telão lá. É assim que está hoje. Esse padrão expandiu por todas as igrejas da Lagoinha, que foram ramificadas em Orlando, Niterói, até Belfort, Schurz, da Ana Paula. Além disso, grande parte de filiais menores que vão surgindo naturalmente seguem o mesmo padrão. E mudando de assunto, sem direito de comemorar a Páscoa em outros países, as leis são terríveis. As leis lá são pesadas. Outros países proíbem de orar, fazer oração.
Então, em Kaiowá, uma pequena cidade do Egito, cristãos são ameaçados e proibidos de se reunir para orar e congregar. Job Pseudômio é um cristão egípcio, marido do pai cuidador de 3 filhos. A igreja mais próxima para sua família fica em outro vilarejo, que significa a caminho da igreja. Ele pode ser insultado, atacado. Suas filhas podem ser facilmente assediadas. Outra opção é encontrar alguém disposto a abrir a sua casa para se reunir para orar. Geralmente a Páscoa, cristão egípcio, como Job, pede permissão para a comunidade islâmica para preparar e celebrar a Páscoa na casa de uns moradores, para conseguir orar em paz. Mesmo assim, a perseguição é ferrenha, mas persegue os crimes. Na Páscoa 2023, meia hora depois do culto começar, muçulmanos radicais atacaram os cristãos com pedras em diversos insultos. De acordo com islâmicos, radicais cristãos não pertencem ao Egito ou qualquer outro lugar. Job, que é extremista, seguidores do mestre, devem ser tratados como fiéis, adoradores, aqueles que creem. E todos os encontros de oração, cristãos são atacados, insultados. Muçulmanos radicais da região espalham medo para ter certeza que os cristãos não orem ou construam a igreja. Durante a época do Natal, o cenário foi mesmo quando cristãos se reuniram em casa. Mas o melhor é orar em casa, né? Quase não dei lá um lugar para onde se reunir em casa. O melhor é chamar o irmão, Então, ontem foram atacados e insultados em suas casas e lojas foram roubadas. Quando a polícia chegou, oficiais levaram todos para a delegacia. Todos os responsáveis pelo ataque como vítima, depois todos foram soltos e alertados para não entrar em conflito novamente. Nenhum dos responsáveis pelo ataque foi preso ou condenado. Ao ser liberado, ameaçaram o dono da casa e cristãos se reuniram e forçaram sua família a deixar a casa, caso contrário seriam mortos. Por isso a família precisou se mudar para o local do país, Cairo, e lá vive desde então. Tudo isso passou em uma cidade chamada Caire, no Alto Egito. Muçulmanos radicais na área não permitem que os cristãos construam igreja ou mesmo retornem a alguma antiga casa utilizada. Além disso, vozes que seguindo Jesus se reúnem para orar em casa. A coisa é tensa, a perseguição é tamanha. Então são atacados com pedras e xingamentos. Os donos das casas ainda não são visados. A cidade localizada na região chamada Minya, capital da província, cerca de 50% da população na área é formada por cristãos coptas. Essa é a mais alta concentração de cristãos no Egito. Eles continuam ali mesmo, não tendo uma igreja onde passam a se reunir e orar. Apesar do grande número de cristãos, Caire é cheia de muçulmanos radicais, não sabem ao lado deles, pelo menos por isso tem o objetivo de atormentar cristãos, atacados, insultados, interromper durante orações e arrastá-los para discussões. Cristãos são insultados e não tem ninguém que o proteja, além das pressões da vida. Eles ainda enfrentam perseguições diárias.
Glórias a Deus. Marcos 14, versículo 12, a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram: onde deseja que façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei: proprietário da casa, onde ele entrar, que o mestre deseja saber. Onde está minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos, chegaram à entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12, e quando estavam ceando, reclinaram-se à mesa. Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este o que come comigo, me trairá. Eles ficará consternados. Eles afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo no meu prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz aquele que o trai, o Filho do Homem, melhor que ele fora jamais haver nascido. O ato de partilhar o pão e o cálice. E enquanto cearam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, partiu e serviu-lhes aos seus discípulos, declarando: tomai isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, e o entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então revelou: isso é meu sangue da aliança, o qual derramado para o bem de muitos. Com toda a certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até que venha o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Glórias a Deus, a última Páscoa do nosso Mestre Jesus. Glórias a Deus. Depois foi crucificado, foi traído por Judas Iscariote, foi preso. Glórias a Deus, morreu e ressuscitou, hoje vive e reina eternamente. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Graças a Deus. Hebreus 3, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Glórias a Deus. João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Mateus 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga dele, pregando as boas novas no reino e curando a todas as enfermidades e doenças entre o povo. Glórias a Deus. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos
e paralítico ele os curou. Glórias a Deus. O Senhor Jesus é quem cura, quem liberta, é a verdade, o caminho, a vida, é o Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Grandes multidões eu seguia vindo da galera de Jerusalém, Judéia, da região do outro lado do Jordão. Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Apocalipse 4, versículo 11. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Colossenses 3, versículo 17. Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faço em nome do Senhor Jesus, ando por meio dele, graças a Deus Pai. Glórias a Deus. João 8, versículo 32. E conhecerão a verdade os libertará. Glórias a Deus. Lucas 8, versículo 17. Porquanto não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essas falsas religiões que não salvam ninguém. Tem o catolicismo, judeu ortodoxo, a cabala, a feitiçaria são feitas por mãos humanas. Essa não salvam nem quem salva é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Glórias a Deus. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. O Senhor Jesus está no meio de nós. Onde tiver 2 ou 3 irmãos, não há necessidade nesses tempos de pedra. Só se você quiser. Posso estar reunido com outro irmão debaixo de uma árvore, em casa. Glórias a Deus, na hora do intervalo, no serviço. Glória a Jesus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Creia no Senhor Jesus. Venha para o mestre, você que está nas baladas, está neste mundo desapercebido. O Senhor Jesus é quem salva, quem cura, quem liberta, quem nos ajuda, nos alimenta. Glórias a Deus. Efésios 1 e 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Venha para o Senhor Jesus Cristo agora. Não perca tempo com este mundo. Este mundo é ilusão, é ilusório. São passageiros. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não se amoldeie o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Não se conformar com este mundo, com o padrão deste mundo. Não aceitar essas coisas erradas, o aborto. Não aceitar ideologia colorida nas escolas. Não aceitar este mundo. Glórias a Deus. É crer no Senhor Jesus, na sua palavra. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Está muito próximo a vir o Senhor Jesus. Orar, apressar a vinda do Senhor Jesus para nos salvar, nos resgatar deste mundo. Este mundo está na injustiça. Glórias a Deus. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa a misericórdia quero, e não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O que devemos fazer é se arrepender diariamente, é constantemente. Glórias a Deus, é buscar o evangelho da luz. Glórias a Deus, nos santificarmos. Glórias a Deus, orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, ora o Pai Nosso em secreto e Deus o recompensará. Glórias a Deus, está muito próximo a vir o Senhor Jesus. Vem mais sinal aí, vem o eclipse. Glórias a Deus, sinais no sol, na lua.
no mar. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus, agradecendo a sua companhia. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoe o irmão e a irmã, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.